Olá, seja bem-vindo mais uma vez, você que nos acompanha aí no Continente Play. Voltamos com as nossas entrevistas semanais para manter você bem informado. O meu convidado de hoje é o Robson Aguiar, do Partido Social Cristão, que está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre as eleições. Ele que é pré-candidato ao governo, já se apresentou dessa forma. Tem muitos assuntos para discutir com a gente aqui, desde propostas até formação de chapas e tudo mais. Robson, obrigado por aceitar o convite, o espaço está sempre aberto, sei que tem muita correria de agora para frente, mas vamos discutir sobre política e democracia. Com certeza, com certeza. Obrigado, Everton, obrigado pelo espaço, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Robson, para começar esse nosso bate-papo de hoje, eu quero saber como é que surgiu esse interesse por disputar as eleições agora, né, num cargo majoritário. A gente sabe que é diferente de concorrer para deputado, é diferente de concorrer para vereador, né? É outra formatação, é uma briga maior, né? Tem uma energia maior investida também. Como é que surgiu esse interesse por disputar a vaga de governador do estado agora nas próximas eleições? Everton, eu não tenho uma outra resposta senão dizer que foi o próprio Senhor Deus que me colocou nessa posição. Eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, de me lançar como pré-candidato a governo do estado do Acre, de trazer ideias, de trazer propostas para apresentar para o público em geral que há candidatos e candidatos. Então eu vi que a minha caminhada na política ocorre pela vontade do Senhor e por vários outros fatores. Me tornei presidente de um partido semelhante ao que eu prego, que é o PSC, de uma forma inesperada. No meio do caminho eu fui percebendo que havia a possibilidade de eu avançar e colocar meu nome a pré-candidato ao governo do estado do Acre. E com essa bandeira cristã, essa pauta cristã, ela está muito penetrada nesse ambiente político atual, especialmente quando a gente se trata em uma questão de federação, né? A gente tem aí o presidente da República que foi eleito por essa pauta, traz isso no seu lema partidário, no seu lema de campanha. Você acha que essa questão da pauta cristã é uma pauta que faz diferença nesse momento, nesse momento histórico e político que o Brasil está vivendo? Eu acho que é um momento necessário que a gente trate dessa questão, não apenas cristã, mas dos valores, dos princípios. Em resumo, do respeito à família, do respeito ao ser humano. Eu acho que isso tem que estar bem latente em todos os governos. O presidente abordou muito bem isso. É o que eu quero abordar. O respeito, o amor às pessoas, o trato com relação às pessoas, o respeito às famílias, ao pai, à mãe, aos filhos, a essa relação, porque se constrói da família a base para a sociedade. E a gente vê isso muito castigado por ausência de políticas públicas. Então a gente entende que um governo ele tem que estar pautado para o ser humano, para o homem, para a mulher, para as pessoas como um todo, para a família em geral, para que, a partir disso, a gente possa construir um governo de melhorias, de progresso, de desenvolvimento. Certo. Robson, nós temos aí alguns nomes nessa disputa já surgindo, né? Nós temos o atual governador Gladson Cameli, que já anunciou que vai disputar a reeleição. Nós temos também o atual senador Sérgio Petecão. O ex-governador Jorge Viana, que ainda não decidiu para que lado vai, se de fato vai disputar o governo ou o Senado. Nós temos também Mara Rocha, nós temos diversos outros nomes aí. O deputado Genilson Leite também. Como é que você avalia o surgimento desses nomes que estão aí nesse cenário? Eu vejo como algo interessante para a população. É bom que tenhamos vários nomes para que a população escolha aquele que é o mais adequado. Porque se a gente tivesse apenas 2 ou 3, a gente estaria limitado. Então, a diversidade é boa para que você possa fazer uma boa escolha. Eu me coloco nessa diversidade como alguém do meio cristão, como alguém que foi servidor público. Não, o que me traz a ser pré-candidato não é apenas o fato de ser evangélico há 24 anos, ser presbítero há 17, mas o fato, e principalmente o fato, de eu, na minha vida, ter passado pela administração pública. Eu fui assessor e depois eu virei advogado público do Detran, do IAPEM. Então, eu fui servidor público, eu sei o que é ser servidor público e hoje eu estou na iniciativa privada, então eu sei esse mundo do público e do privado. Então, é isso que também me motiva para ser pré-candidato. É esse o meu diferencial, porque eu já venho da administração pública, eu sei como trabalhar a administração pública. Um advogado público,
ele fiscaliza toda a administração pública ao qual ele está vinculado. Foi assim comigo no Detran, foi assim comigo no IAPEM. Tudo que passava, todos os atos administrativos passavam pela análise jurídica. No caso, passavam por mim. Então, eu tenho experiência na vida pública como advogado, então eu sei ser gestor e que é o que o Acre está precisando nesse momento. Certo. Como você já viu aí desde o início, esse é o pré-candidato ao governo, Robson Aguiar, pelo PSC. E ele é advogado, tem aí um vasto currículo, né, atuação, como ele disse, no setor público. E nós vamos apresentar aqui ao longo de todas essas entrevistas diversos nomes para que você tenha acesso às propostas, às ideias, para que a gente compartilhe um espaço diverso e plural. Robson, nós sabemos que nessa decisão de concorrer ao governo, né, nessa chapa majoritária, tem algumas pessoas que vão te auxiliar, como a escolha do seu vice e também a escolha do seu candidato ao Senado. Como é que está isso? Já tem nomes estabelecidos? A gente tem conversado aí nos bastidores e parece que tem novidade, né? Como é que está isso? Sim, verdade, Everton. Trago para ti uma grande novidade, porque até então, por questão de coerência, eu quero caminhar na política com muita coerência, com muita transparência e lealdade. Como havia uma convergência com a senadora Maílza, pelos princípios evangélicos, cristãos, a gente até acenou um indicativo para que ela conduzisse o PSC como sendo a candidata ao Senado da República. Como eu fui percebendo que as coisas têm uma trajetória, têm uma caminhada, e a pedido da Nacional, a pedido das próprias igrejas, com quem a gente tem uma ampla relação, a gente entendeu que havia uma necessidade urgente de a gente procurar um nome para lançar, um nome próprio para lançar pelo próprio PSC. E eu tenho à disposição, e eu quero fazer isso aqui no teu programa, obrigado pelo espaço, eu fui atrás de um grande nome, de muita importância para o Estado do Acre, uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito, que tem uma vida irretocável, uma vida pública bem conceituada, um grande profissional, que é o Antônio Clemen. Eu faço isso no teu programa, eu estou convidando, pelo teu programa, o meu amigo Antônio Clemen para se lançar como pré-candidato ao Senado da República pelo PSC. Olha só, e já conversou com ele? Como é que tá isso? Esse convite foi aceito? Ele já... Como é que tá? Eu fiz algum indicativo para ele. Eu tive uma conversa com alguns líderes evangélicos, eles assinaram algo positivo para o nome dele, a Nacional também deu um respaldo para a gente, então eu fiquei com aquela carta na manga. Né? Quem que eu posso colocar como candidato pelo PSC ao Senado da República? E eu fiz algumas conversas, eu creio que ele entendeu que havia essa tendência do PSC lançá-lo como pré-candidato, e ele não me deu a resposta, vamos aguardar, mas eu lanço aqui de público alguém que eu admiro, alguém que respeito, e que para mim é um bom nome para que dispute o Senado da República. Vamos lá, Robson. Você abriria mão, nesse momento agora, dessa decisão de ser pré-candidato ao governo em nome de alguma outra aliança, em nome de algum outro nome, em nome de algum outro projeto político? Quando eu assumi o PSC, eu fiz um paralelo criando uma aliança cristã pelo Acre. E nessa aliança cristã, a gente preserva valores, princípios, uma coerência, tudo voltado para o ser humano, para as pessoas. Depois disso, na nossa próxima caminhada, fizemos uma aliança com o PRTB e com o PMN. O PRTB está ligado ao agro, né? Então, houve uma convergência com eles, fizemos uma carta de intenções, publicamos isso, né? Saiu na imprensa, que o PSC e o pessoal do agro têm convergência no conservadorismo, no modelo liberal, no respeito às pessoas. Então, a gente fez essa convergência apenas para dizer que nós somos parecidos, embora independentes. Então, cada qual vai trabalhar da sua forma que achar conveniente. Se for para algo melhor para o meu estado do Acre, para as famílias, para as pessoas, eu abro mão de qualquer coisa. Eu retiro meu nome, eu faço composição, desde que tudo seja voltado para o bem do povo do estado do Acre. Perfeito. A gente falou agora há pouco, e aí eu queria que você trouxesse isso de novo, a respeito de quais são as suas principais lutas, levando em consideração que essa informação de quais posicionamentos são tomados por determinados políticos influenciam muito esse processo atual que nós estamos vivendo. Então, se a gente pudesse resumidamente pensar quais são as suas principais lutas, quais seriam? A minha luta é pela preservação da família.
dos valores, dos princípios do ser humano. É cuidar melhor do ser humano, cuidar melhor de quem mora aqui no estado do Acre. E aí você sabe disso, que infelizmente milhares de pessoas, mais de 5.000 famílias saíram do estado do Acre, porque não tem mais aqui uma oportunidade. Isso dói, isso machuca muito para quem nasceu aqui como eu. Então eu quero fazer um governo que respeita, que ama as pessoas que estão aqui no estado do Acre, porque aqui nós temos uma riqueza imensa. É imensurável a riqueza que o Acre tem. A floresta está aí, o extrativismo está aí, o agro está aí. E a gente precisa melhorar a produção desses segmentos para que a gente possa ter prosperidade. Certo. Tem se discutido muito agora nesse momento. Conversei sobre isso com o atual senador Sérgio Petecão, que é pré-candidato ao governo também, sobre essa ideia de... Também conversei com o Genilson sobre a possibilidade de não chegar ao segundo turno, né? E se não chegar ao segundo turno, quem será o pré-candidato? E se diante desse cenário aí tem algum nome que pode ganhar o apoio? No seu caso, se você não chegar ao segundo turno, já tem um nome aí em vista de quem você pode apoiar para ser o novo governador do Acre? Como é que tem sido isso? Você tem pensado sobre isso? Eu pensei muito sobre isso, Everton. Como eu te falei, a minha candidatura, ou pré-candidatura, ela é forjada em cima de princípios e valores, respeitando família, respeitando o ser humano, respeitando o próximo. Então não tem como eu apoiar alguém no segundo turno se eu já carrego esses princípios. Se a população não escolher o pré-candidato Robson Aguiar, também não vai estar escolhendo aquilo que eu estou carregando, essa bandeira dos valores que eu estou levando. Então, eu me afasto, eu vou desejar o melhor para o estado do Acre, mas eu fico no primeiro turno e não vou apoiar ninguém. Embora é natural da política que as pessoas que estão ligadas a mim, os pré-candidatos, e as pessoas que estão em torno de mim, elas vão opinar por alguém que elas acharem melhor. Mas eu, particularmente, eu paro no primeiro turno e desejo o melhor para o segundo turno, para o melhor candidato. Olha só, esse é o pré-candidato ao governo, Robson Aguiar. A gente bateu um papo aqui grande sobre muita coisa, bandeiras, lutas, primeiro turno, formação de chapa, para você ficar bem informado. Robson, você disse agora há pouco que o PSC, a nível nacional, deve apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro para o cargo de presidente do Brasil, nessa disputa agora de 2022. Como é que você avalia essa decisão? É o seu candidato, então, à presidência da República, e você acha que ele é o melhor candidato nesse momento para o Brasil? O PSC, ele é um partido de centro-direita, então ele vai convergir para apoiar o Jair Bolsonaro, o atual presidente. E nessa coerência também nós vamos apoiá-lo. É o meu candidato, eu acho que é o melhor que o Brasil tem para o momento, e nós vamos caminhar com certeza com o atual presidente. Certo. Nós temos também aí, além dessa chapa majoritária, outras chapas sendo formadas. Nós já temos muitos nomes surgindo aí, como pessoas que são candidatas ao cargo de deputado estadual, deputado federal. Como é que está isso dentro do PSC? Você já tem alguns nomes aí montados? Quantidade, você já tem uma noção nesse sentido? Ainda não. De quantidade total a gente ainda não tem. Eu estou trabalhando essa questão das chapas, dos nomes, né? Fiz várias filiações, já tem uns nomes já que se lançaram como pré-candidato e vamos fazer uma grande reunião, trabalhar isso e fomentar nos demais para que venham também participar desse cenário político. Ok. Vamos agora para a parte final da nossa entrevista. Eu separei duas perguntas para que a gente consiga, a nível de executivo, avaliar os mandatos dos atuais chefes do executivo, né? Estadual e federal. Como é que você avalia o mandato do governador Gladson Cameli nesses 4 anos? A gestão do atual governador precisa melhorar e é por isso que eu me lancei como pré-candidato. Eu venho trazendo ideias, projetos que precisam ser trabalhados aqui no estado do Acre. O agro, por exemplo, é uma bandeira que eu carrego, além da defesa dos valores da família, do ser humano. O agro, no ramo da economia, é um valor que eu defendo, é uma ideia que eu defendo, juntamente com o cooperativismo. O agro e o cooperativismo. Por exemplo, aqui, pelo que eu andei estudando, nós temos, salvo engano, 7 cooperativas ligadas à agropecuária.
mais umas 7, 8 ligadas ao extrativismo. São dados de 2001. Muito pouco, é muito pouco para o estado do Acre. E se eu for pegar o número de pessoas que estão cooperadas, é menor ainda, é muito pouco. E o Acre precisa fomentar o cooperativismo aqui. Porque Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, começou com o cooperativismo e deu certo. É algo que dá certo e que tem que ser implantado com muita eficiência e muita eficácia aqui no estado do Acre, para a gente poder cuidar das pessoas do campo, principalmente o pequeno e o médio agricultor. Eles precisam de uma ideia do Estado, de uma política pública do Estado, e eu não vejo uma ideia melhor. Pode ser que surja, mas nesse momento, para mim, o cooperativismo é o que o Acre realmente precisa, ligado ao agro, ligado ao extrativismo. Ok. A nível federal, nós temos o presidente Jair Bolsonaro à frente da presidência da República. Como é que você avalia a gestão Bolsonaro nos últimos 4 anos? Um chefe do executivo, ele, quando entra na administração, ele vai encontrar vários percalços. Foi assim que o presidente Bolsonaro encontrou quando assumiu o Executivo Nacional. E ele fez um bom mandato, tem feito boas políticas públicas, e eu acho que a gente precisa dar a ele mais uma opção, ou mais uma oportunidade, para mais 4 anos, para fazer um Brasil melhor ainda. Ok. Robson, esse momento agora é o momento de a gente lançar os nomes, né? Deixar ali a mostra para que a população entenda como é que está o funcionamento dessa engrenagem aí que a gente chama de eleições e que nunca a gente para de discutir nesse estado. E aí, no segundo momento, a gente vai voltar para discutir um pouco mais a respeito das propostas, aquilo que a gente pensa para as áreas principais como segurança, saúde, segurança e educação e todas essas outras áreas que a gente conhece que são de interesse, né? Assistência social, etc. Então, nesse primeiro momento é para que o seu nome fique à disposição da população para que ela saiba que existem possibilidades nesse momento. Sim. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para os telespectadores nesse momento a respeito do seu nome e da sua decisão de concorrer ao governo do estado, qual seria essa mensagem? Eu quero deixar uma mensagem bem clara para o povo do Acre, para as pessoas, para os meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo. Que vote em alguém técnico, que não vote em alguém que lhe dá R$50 ou R$100, mas que vote em alguém que realmente quer fazer alguma coisa pelo estado do Acre. Não adianta a gente votar em uma pessoa porque é bonitinho, porque esse já ganhou, então vou votar nele. Eu acho que essa eleição, o Acre e o acreano, ele tem que realmente dizer, através do voto, a sua intenção, o seu ideal. Então, e é por isso que eu acho interessante essa política atual, porque tem vários nomes. Então, todos estão lançados para que haja uma boa escolha. Então, a população agora não pode mais dizer, não tenho um nome em quem votar. Então, tem diversos nomes. Tem da esquerda, tem do centro, tem da direita. Então, tem uma opção, tem um leque. E eu quero muito, e eu acredito nisso, que o povo do Acre vai dar uma resposta em alguém, votando em alguém que realmente vá fazer uma boa gestão para o estado do Acre. Então esse é o pré-candidato ao governo do estado agora nas eleições de 2022, Robson Aguiar, do Partido Social Cristão, e ele apresentou aqui o seu nome, disse para você quais são as principais lutas e bandeiras partidárias envolvidas nessa decisão de concorrer ao governo. Você pode acompanhar aí no nosso site muitas informações na aba Eleições 2022, para que você confira outros assuntos a respeito dos prazos também, para a retirada do título de eleitor, para falar também um pouco sobre a questão do prazo das eleições, horários de votação aqui no Acre, então não esqueça de conferir tudo direitinho. Robson, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite, o espaço está sempre aberto, fica à disposição para deixar qualquer esclarecimento, uma mensagem para as pessoas que pertencem aí ao seu grupo, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Everton, agradeço muito a oportunidade, o carinho, a recepção. E eu quero mandar um abraço, a oportunidade de mandar um abraço para minha esposa Simone, para as minhas filhas Hanna, Ana Luísa, para o meu filhinho Rafael, para a Bia que está vindo aí também, para os meus amigos, meu amigo Edson, são vários amigos, para os meus parentes, para os meus tios, para os meus primos e para todo mundo que está nos assistindo. A mensagem que eu deixo para todos é: vote em alguém que realmente tem a competência e a qualidade para governar o estado do Acre, porque ele vai nos governar por 4 anos.
É isso aí. Eleições 2022 é no ConteúNet. Você confere tudo sobre o Acre, sobre o Brasil e sobre o mundo em um só lugar. Valeu!